Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em nome de Jesus. Graças a Deus. Tem uma palavra para te entregar hoje no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 12. Aliás, no versículo 11. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Amém? Então, meu irmão, para você entender melhor, Jacó estava nas terras do sogro dele. E Jacó, meu irmão e minha irmã, quando chegou lá, chegou de mãos vazias. E lá ele chegou para casar, para casar com a filha de Labão, com uma das filhas dele. E Labão tinha duas filhas, a Lia e a Raquel. Só que Jacó, ele amava a Raquel e a Lia não. Então Labão, ele passou a perna em Jacó. Mas antes disso, eles fizeram um acordo que Jacó trabalhasse 7 anos para ele, para poder pagar o dote, porque naquela época, para poder a pessoa, o homem casar com uma mulher, tomar a mulher do pai para casar, da mãe, ele tinha que ter um dote. Jacó chegou lá de mãos vazias, porque ele estava fugindo do irmão dele. Então, eles fizeram esse acordo. Trabalhou Jacó 7 anos para poder casar com a Raquel. No dia do casamento, Labão não deu a Raquel para casar, deu a Lia para casar com Jacó. Então Jacó casou com a Lia. Quando ele viu, aliás, enganou, bebetou ele na festa. E ali, meu irmão, quando ele viu na noite de núpcias, casou com ela, tudo. Chegou no outro dia, ele viu que não era a Raquel, era a Lia. E ele ficou bravo, foi lá ter com Labão. E Labão só: olha, Jacó, eu no caso, aqui a gente tem um costume de casar primeiro a mais velha. A mais nova a gente não casa. Então ali era a mais velha e a Raquel a mais nova. Então, o que aconteceu? Você trabalha mais 7 anos e você casa com a Raquel. E aí ele concordou, casou com a Raquel e trabalhou mais 7 anos de graça para poder pagar outro dote para poder casar com a Raquel. Então, meu irmão, e ali tudo que Jacó fazia, Deus era com ele, Deus abençoava. E Labão ficou riquíssimo. Então, chegou o dia de completar os 7 anos. Então, Jacó chegou a Labão. Acabou os 7 anos e agora eu vou embora para casa do meu pai. E ele disse assim: olha, o Jacó, fixe o seu salário, escolhe o seu salário que eu te pagarei. Labão não queria que Jacó fosse embora, porque ele estava sendo abençoado e ele sabia que Deus era com Jacó. Então eles: olha, escolhe o seu salário. Aí o Jacó falou assim: olha, eu não quero nada, só quero uma coisa, que vá lá nos seus rebanhos, que meu pagamento seja as ovelhas pretas. Tudo que for preto é meu. E assim Labão concordou.
E aí, nessa mesma noite, Labão mandou seus filhos pegar as ovelhas, a ovelha preta, e sumir com ela, mandar para bem longe. E quando Jacó chegou no rebanho, Jacó sabia quantas ovelhas tinha. E lá ele não viu nenhuma, só tinha ovelha branca. E Jacó ficou desesperado. E ali mesmo ele ficou, trabalhando a noite toda. Aí então Deus veio sobre Jacó e falou: olha, e deu a direção para ele. Você vai pegar umas varas e quando as ovelhas for fazer beber, fazer necessidade no rio, quando as ovelhas for beberem água ou tiver parindo, você põe a vara, a parte que estiver raspada, em direção às ovelhas que vai nascer. A ovelha que você quer, que é malhada e salpicada. E assim Jacó fez. Então, meu irmão e minha irmã, começou a nascer só malhada e salpicada. Só malhada e salpicada. E ali Jacó foi ficando rico, e ficou riquíssimo. E toda vez ele ficou riquíssimo, mas nesse meio tempo, Labão tentava enganar ele, trocava as ovelhas, tirava as ovelhas. Só escolhe as brancas agora. Jacó escolhia as brancas e nascia só branca. Escolhe as pretas, escolhia, só nascia preta. Então, final da história, meu irmão, o homem ficou riquíssimo. Então Deus chegou para Jacó de novo, disse: Jacó, tenho visto o que Labão tem feito com você. Pega tudo que é seu e vai para a casa do seu pai. E Jacó foi. Então, meu irmão e minha irmã, o que eu quero dizer com isso? Não importa aonde você esteja, se estão tentando te passar para trás, Deus está dizendo que Deus é com você, assim como Deus foi com Jacó. Não importa quem tentar te passar para trás, mas Deus é contigo. Se Deus é contigo, ninguém vai ser contra você. Pode até tentar ser contra você, mas não vai vencer, porque Deus vai te dar a vitória. Amém? Então essa é a palavra que eu tenho para te entregar hoje. Que Deus te abençoe grandiosamente e até o próximo vídeo.